nós paramos justamente na primeira parte do julgamento civil de Jesus, por assim dizer. Eu apresentei aos irmãos que nesse julgamento de Jesus civil, Jesus já havia sido julgado pelos líderes religiosos no Sinédrio como culpado, como blasfemo, e agora eles precisavam da autorização de Pilatos para condenar Jesus à morte. E esse julgamento acontece de 3 formas. Primeiro, Jesus se apresenta diante de Pilatos. Pilatos não reconhece nenhuma culpa em Jesus, e como que uma tentativa de sair do problema, ele envia Herodes. Herodes também não vê culpa em Jesus e manda Jesus de volta a Pilatos. Quando então Pilatos, cedendo ao clamor do povo, manda crucificar Jesus. E a gente vai ver como é perigoso, e é o título da nossa mensagem hoje, as perigosas e destrutivas escolhas do homem sem Deus. Pilatos, ele cede ao clamor do povo, que pede que Jesus seja crucificado. E que povo é esse que pede que Jesus seja crucificado? O seu próprio povo. Aqueles que ele fez bem. Você pega o Evangelho, nós estamos aqui já no final de Lucas, você vai ver como Jesus só fazia o bem. Ele ia visitando de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino, inclusive aos pobres, que eram rejeitados, que não tinham acesso aos estudos teológicos, que eles eram excluídos. E Jesus fazia milagres, multiplicava pães, peixes, alimentava a multidão, curava pessoas, e principalmente mostrava o caminho para elas. Mas ele foi condenado, e essa é uma importante lição para todos nós, que o mundo jamais vai aceitar a verdadeira mensagem de Cristo. E antes da gente começar a exposição aqui, eu queria falar, creio que eu vou me delongar um pouco, mas eu acho que é importante dividir com os irmãos duas passagens bíblicas, uma no Antigo Testamento e uma no Novo, que nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui com Jesus e também vão nos ajudar a entender qual deve ser a nossa postura nos dias atuais diante do cenário que a gente está enfrentando. É um cenário muito parecido com o de Jesus, onde a gente vê uma crescente multiplicação, por assim dizer, dos professos evangélicos. Os evangélicos agora usufruem de poder político, de poder econômico. As lideranças evangélicas são donas de canais de TV, de canais de rádio, e se tornaram pessoas muito ricas e poderosas, usando o nome de Jesus. A semelhança do que aconteceu na época de Jesus com o Sinédrio. Aqueles homens haviam se tornado ricos e poderosos usando o nome de Deus, e eles, por inveja, mandaram matar Jesus. O próprio Pilatos, um homem ímpio, reconheceu isso quando viu. Imagina, o ímpio reconheceu isso. E eu gostaria de abrir, primeiro no Antigo Testamento, a passagem de Jeremias. Jeremias capítulo 23. E depois, se Deus permitir, a gente vai falar um pouco em Apocalipse, então voltamos para Lucas para concluir. Tá certo? Jeremias 23, a partir do versículo 9. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas o subtítulo tem assim: contra os falsos profetas. Essa é a mensagem do Senhor por meio de Jeremias. Essa não é uma mensagem de Jeremias. É o Senhor falando por intermédio de Jeremias. Acerca dos pastores, versículo 9 de Jeremias 23. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Isso é Jeremias falando diante da mensagem que ele ouviu de Deus.
Então, Jeremias ouve a mensagem, ele tem que passar a mensagem, mas todos nós, de alguma forma, quando precisamos transmitir a mensagem de Deus, nós somos atingidos por ela. Sofremos, choramos. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado. Homem embriagado no sentido de que perdeu os sentidos, né? E como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Olha o que as santas palavras de Deus fizeram com Jeremias, o homem de Deus. Para você ver como é difícil, irmãos, a gente aceitar determinadas verdades do Senhor. Por quê? Mais uma vez, porque o nosso coração é enganoso. Nós somos pessoas emotivas. Então é difícil a gente olhar, por exemplo, para um pai, para uma mãe, para um filho, e entender, ele foi para o inferno. Você já imaginou uma pessoa que viu seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, morrendo, longe dos caminhos do Senhor? Você sabe onde ele está. Só que você não quer acreditar nisso. Você quer achar que em algum momento, entre aquele último piscar de olho, aquela última respiração, a última batida de coração do seu ente querido, Jesus deu um toque nele e ele foi salvo. Não é assim, irmão. As pessoas que amamos, elas estão morrendo todos os dias, elas estão indo para o inferno. Mas o pior disso é que a gente não faz nada. O pior disso é que a gente costuma olhar para essas pessoas e, em vez de adverti-las em amor, a gente costuma passar a mão na cabeça. Como se o pecado não estivesse condenando-as. É o pecado que condena. Se não se arrepender, não vai ser salvo, não adianta. Mas a gente quer se enganar. A gente quer achar que papai, mamãe, vovô, vovó, filhinhos e filhinhas, titios e titias, pessoas que amamos, não têm nenhum compromisso com Cristo, não têm nenhuma reverência ao Senhor, não creem no Evangelho, sequer o conhecem. Mas no final, Deus é bom, né, irmão? Vai salvar. Não, Ele não vai. E pessoas estão no inferno agora. Pessoas que a gente ama. Que a gente amou. Eu falo no presente porque elas estão vivas. Sofrendo por toda a eternidade. Mais duro que seja isso, irmãos, é essa dor que deve mover a gente a abandonar a tudo para seguir o Evangelho. E mais do que isso, sermos uma luz em relação àqueles que ainda estão no nosso meio. Que a gente ainda tem alguma possibilidade de influenciá-los no caminho do bem. Fazendo de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Mas há uma proximidade maior do povo evangélico com os falsos profetas da época de Jeremias do que com Jeremias. Pegando o exemplo do texto que a gente está bem falando aqui. Porque a gente gosta de quem fala coisas agradáveis para a gente. A gente gosta. A gente não gosta de ser reprovado, rejeitado, exortado. A gente não gosta. Então aqui no versículo 10, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. A maldição de quem? Do diabo? Divina. Divina de Deus. Deus amaldiçoou a terra. Quando foi que aconteceu isso? Gênesis, capítulo 3. Maldito seja a terra por tua causa, Adão. E chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados. Estão contaminados. Tanto o profeta como e agora. Vai ouvir como? É o nosso cenário, irmãos. Ontem tive a oportunidade, né, esses dias estou num período assim de reclusão, né? Todos me abandonaram, mas é muito bom esse período. E estava tendo a oportunidade de assistir, eu falei assim, vou ver o que se passa nesses canais. E por incrível que pareça, a televisão lá de casa, que nunca pegou canal nenhum, ontem pegou.
os canais, esses canais abertos, né? E eu fiquei assustado com a realidade, pelo menos foi a hora que eu vi, eram umas 10 horas. Tinham cerca de 32 canais, mais da metade eram de conteúdo religioso. Só a Igreja Católica tem 4 ou 5 canais. Nesse horário tinham quase 10 canais passando conteúdo religioso evangélico. Quer dizer, que não é evangélico, né? Mas eles se diziam evangélicos. Coisas absurdas. Tem uma igreja que não é mais eu sou tal igreja, não. Aqui resolvemos o seu problema. Mudou a propaganda. Aqui resolve, aqui o seu problema é resolvido. Eu digo, rapaz, como assim? O povo vai. E o povo gosta. Agora eles estão fazendo um jejum de Daniel, que começa no dia 11 e termina no dia 31. O que o jejum de Daniel tem a ver com a descida do Espírito Santo? Nada. Mas eles conseguiram juntar os dois. Eu não vou dizer que é universal, não me pergunte. E aí aí diz assim, vocês vão fazer o jejum de Daniel e no dia 31, no culto não sei o que da virada, vai ter a descida do Espírito Santo. Irmão, como é que uma pessoa acredita nisso? Mas acredita. Você sabia que essa igreja tem mais de 5, 6 milhões de seguidores? Meu Deus! Como 5, 6 milhões de pessoas se deixam ser enganadas? Elas querem isso. Elas querem. É isso que elas desejam. Aí então eu faço o jejum de Daniel. Aí vem o Espírito Santo e resolve minha vida toda. Não preciso me arrepender, não preciso carregar a cruz, não preciso seguir a Jesus. É só sacrifício. Sabe quem faziam isso, irmãos? Os cultos pagãos. São os pagãos que fazem isso. Que levavam sacrifício aos seus deuses sem nenhum tipo de compromisso de mudança de vida. Entendendo que aquele sacrifício por si só era a resposta. Como se pratica no catolicismo romano. Que as pessoas fazem as promessas às supostas divindades. Fico assustado, irmão, porque assim, não é possível que o povo não está vendo isso. É possível. E a gente lê, e a gente vê, não é só na nossa geração, já foi assim no passado. Versículo 11. Pois estão contaminados tanto o profeta, que é aquele que fala da parte de Deus, seria o pregador, como o sacerdote, que é aquele que fazia a intermediação entre Deus e o povo. Até na minha casa, no templo, até na minha casa achei a sua maldade. Não foi o que Jesus achou quando entrou no templo e viu o pessoal fazendo comércio lá dentro? E disse, aqui vocês transformaram a casa de Deus num covil de ladrões e salteadores. Jesus disse isso. Na época de Jeremias, a mesma coisa. E o intervalo de tempo entre Jeremias e Jesus são quase 600 anos. E o povo não mudou. O povo foi levado ao cativeiro, o templo foi destruído, foi reconstruído outro, e o povo continuava o mesmo quando Jesus chegou aqui. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a tendência é a nossa geração evangélica se tornar pior ainda. Se a gente achava que os falsos mestres estavam tendo grande poder e influenciando as pessoas há 10 anos atrás, hoje é muito mais. E se a gente estiver aqui na Terra ainda daqui a 10 anos, vai ser muito mais ainda. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Portanto, versículo 12, o caminho deles está como lugares escorregadios na escuridão. Você sabe o que é um lugar escorregadio na escuridão? Queda na serra. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. Quem vai enviar calamidade? Deus. No mesmo ano em que os castigarei, diz o Senhor. E agora, preste atenção no versículo 13. Os profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Samaria, todos vocês sabem Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, chamado de reino de Israel, quando o reino foi dividido. Numa rebelião
de Jeroboão, na época que Salomão morreu e Roboão assumiu o trono. Então esse homem chamado Jeroboão liderou uma revolta e levou 10 tribos consigo e então inaugurou o reino do norte, uma capital em Samaria. E a primeira coisa que ele fez foi colocar altares de adoração lá em Samaria, justamente para que o povo não fosse até Jerusalém para adorar no templo, porque ele ficou com receio do povo ir lá e não voltar mais. Então as pessoas adoravam em Samaria. E ele diz, eu vi loucura disso. Da parte de Baal, da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Por isso Deus destruiu esse povo. E você sabe que esse povo nunca mais voltou a existir. Esse reino nunca mais. O reino que voltou a existir foi o de Judá, por causa do Messias que viria. Mas esse daqui nunca mais. Mas nos profetas de Jerusalém, e olha que coisa, como os pecados da igreja evangélica excedem em muito os pecados da igreja católica, do espiritismo, das religiões de raiz africana, excedem muito. Por quê? Porque a gente tem a Bíblia. A gente tem os pregadores verdadeiros do passado. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa lê e ouve sermões de Spurgeon e continua seguindo falsos mestres? Como é que uma pessoa lê um comentário bíblico de Matt Henry e continua seguindo falsos mestres? A gente tem acesso a esse conteúdo de maneira gratuita até. Mas a gente já viu que o príncipe deste século cega o entendimento dos incrédulos. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. A ideia aqui é, em Jerusalém está se fazendo coisa pior que em Samaria. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores. Não foi o que a gente viu agora na última eleição? Exatamente isso aqui. Pedindo voto para político, justificando adultério, justificando malfeitos, andando com falsidade. Você fala assim, como que pode? O povo não vê isso. Não, o povo não quer ver. E se você falar, eles ainda ficam com raiva de você. E fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. E a gente já viu, que a gente estudou a parábola do semeador na sexta-feira. Há um propósito do Senhor em converter somente os seus eleitos. Tem gente que vai ouvir e não vai entender, e não vai se converter, e não vai ser salvo. Então é importante que a gente veja isso. A mentira é a inclinação natural do nosso coração. A gente é inclinado a acreditar mais na mentira do que na verdade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma. Olha a expressão. Todos vocês sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, não sabe? Desceu fogo do céu e destruiu a todos. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Como pode isso, irmãos? Pessoas que o templo estava ali no meio deles, que tinham todos os dias sacrifícios, que lembravam a ele, Deus. Todos os dias eles eram lembrados de como Deus os libertou no passado, como Deus escolheu eles para ser um povo eleito. E aquele povo dava as costas para Deus. E tinha uma postura como a de Sodoma e Gomorra. São os evangélicos de hoje, irmão. Você sabia que quem vai... Eu nem sei como vai ser, né? Eu só li a reportagem. Que um pastor evangélico vai estar na posse do novo presidente. Esse pastor evangélico que vai estar na posse do novo presidente, ele já está na 4ª esposa, como pastor. 4ª esposa. E uma das coisas que ele gosta de fazer é frequentar as boates do Rio de Janeiro, porque ele diz que não vê nada demais como homem de Deus. E ele tem louvores que muitos cantam aqui, viu?
O nome dele é Kleber Lucas. Tem louvores muito bonitos, diga-se de passagem. Mas a gente liga para isso? A maioria de nós não liga, irmãos. A maioria de nós ouviu o louvor bonitinho, já chora. Oh, meu Deus, a presença. A presença de quem? Quem você acha que consegue te fazer chorar mais rápido? O Espírito Santo ou o Espírito do Anticristo? O Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo trabalha com as nossas emoções. O Espírito Santo trabalha com a nossa espiritualidade. De maneira que quem não tem espiritualidade não vai ser tocado por ele. Tem muita gente falando do Espírito Santo, como se a gente tivesse que buscar o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo nos manda buscar a Cristo. Assim, vem Espírito Santo. Não, vem Cristo. Quero estar cheio de Cristo, quero seguir a Cristo, quero fazer o que Cristo mandou. E há um culto ao Espírito Santo no meio da igreja evangélica, como se o Espírito Santo fosse serpente de bronze, que teve que ser destruída, porque começaram a idolatrar, chamando de Deus tanto. Não, irmãos, você adora a Cristo e somente a Ele. É Ele que morreu no nosso lugar. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Mas Satanás, ele gosta de fazer as pessoas errarem usando a própria Bíblia. Versículo 15. Eu já vou concluir essa passagem aqui em Jeremias e a gente vai em Apocalipse e depois a gente volta para Lucas, que é o nosso texto de hoje. Portanto, assim diz o Senhor, Jeremias 23:15. Percebe essa expressão? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que o Senhor se apresenta como o Senhor dos Exércitos, Ele quer demonstrar a sua soberania. Porque quando a gente olha para a terra, a gente vê os exércitos da terra. Tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista financeiro. As pessoas ricas e poderosas são elas que aparentemente estão dando as cartas. Mas aí a gente lê na Bíblia, não, é o Senhor que manda nos exércitos. Só acontece o que Ele ordena. Isso tem que trazer paz ao nosso coração. Eis que os alimentarei com absinto. Absinto era uma bebida de teor alcoólico fortíssimo. E lhes darei de beber água venenosa, porque os profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. É como Jesus disse, nós somos a luz do mundo, mas se a luz em nós forem trevas, quão dessas trevas serão? Os profetas devem transmitir a palavra de Deus, mas se eles transmitem a palavra dos seus próprios corações, que perigo para os que ouvem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Não, sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Mas parece que na nossa geração os evangélicos acham que a santificação ela é opcional. Parece, né, que você está escolhendo um carro. E aí, a pessoa diz, e aí, o que você quer que venha com ele? Que venha som? Você quer que venha com, sei lá, com roda maior? Tem gente que acha que santificação é assim. Você é crente e a santificação é opcional. Então eu sou crente, mas não sou daqueles crentes assim que se santifica. Então você não é crente. Porque o santo é aquele que se santifica mais ainda. E santo no sentido de eleito, salvo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vã esperança. Falam de visões do seu coração. Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que quando você vê em inúmeras igrejas evangélicas, falsos mestres, líderes evangélicos corruptos, fazendo falsas promessas como essa. Você vai fazer um jejum de 21 dias e aí o seu ano de 2023 vai ser maravilhoso. Quem foi que disse isso? Na Bíblia não está assim. Na vida de Daniel não foi assim. Ah não, mas a gente vai fazer 12 semanas de campanha para 12 meses de sucesso. Quem disse que
que é assim. Mas as pessoas gostam desse tipo de matemática. Vãs esperanças, é o que mais a gente ouve no meio da igreja evangélica. Falam as visões do seu coração. Falam as visões do seu coração. Por isso que quando alguém vira e diz assim, pastor, eu estava assim, aí eu senti. É sério. Para cima de mim. Você sentiu. Mas para você. O cristão não sente, ele sabe. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Não é eu senti. Eu senti de Deus. Que Deus é que você acha que você fez? Que fez você sentir isso? E a gente fica assim, irmãos, entregues nas mãos do coração enganoso. Falam de visões do seu coração, não a que vem da boca do Senhor. Por isso, irmãos, não confie nos seus sentimentos. Confie na Bíblia. Já disse isso algumas vezes. Os nossos sentimentos vão e vêm, eles são enganosos. A Bíblia não. Dizem continuamente aos que me desprezam. Olhe, os falsos mestres, os falsos profetas, eles bajulam os que desprezam a Deus. É assustador, mas é isso mesmo. Dizem constantemente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. Você já viu? Basta a pessoa ser rica que a pessoa profetiza paz. A pessoa está toda torta, toda errada. Mas assim, a pessoa é rica, poderosa, aí é paz. Deus é na sua vida. Eu vejo Deus fazendo coisas grandes e boas. E a pessoa na impiedade até o último fio da cabelo. O único profeta que teve coragem de falar alguma coisa contra Herodes foi João Batista, e ele foi decapitado. Continuando aqui em Jeremias, só para a gente concluir essa primeira parte. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Você imagina isso, irmão? Você fala, é mesmo? Mas isso é um retrato da igreja evangélica hoje. As pessoas andam com a dureza de coração e os outros profetizam, não, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Está tudo errado. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu sua palavra, interrogação, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isso claramente. Esse é o contexto do livro que a gente está estudando aqui, terça-feira, de Lamentações. A gente vê Lamentações e fala, meu Deus, que coisa dura, que realidade assustadora. Não, mais assustador é isso. É como, por exemplo, olha que contradição. Se você perguntasse hoje em dia para 10 evangélicos se eles têm mais medo do pecado ou do inferno, 9, e eu estou sendo bem esperançoso, 9 diriam que tem mais medo do inferno. Olha que contradição. Por quê? Porque o inferno só existe porque existe pecado. Então assim, como você tem medo do inferno e não tem medo do pecado? Se é o pecado que te leva para lá. Você tem que ter medo do pecado. Você tem que ter inimizade com o pecado, porque é o pecado que faz separação entre você e Deus. E o principal pecado da gente, todos nós já sabemos, é não amar a Deus como devemos. Não amar ao próximo como devemos. Versículo 21. Não mandeis esses profetas. Não mandei. Olha o perigo de você fazer a obra de Deus sem ser enviado. Muitas pessoas eu vi com os meus próprios olhos fizeram isso. E não foi muito bom o que aconteceu com elas.
Não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. É o que tem acontecido nos nossos dias. Muitas e muitas pessoas dizem estarem sendo enviados por Deus e nunca foram. Nunca. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Esse é o nosso papel aqui. Arrependei-vos e crede. Essa é a pregação. Essa é a contínua pregação da igreja. Todos os dias necessitamos nos arrepender. E agora eu quero passar para o livro do Apocalipse. Não vou me demorar muito, só para que a gente possa então absorver o conteúdo de maneira mais primorosa desse momento tão impactante e tão importante da nossa história, que é a morte substitutiva de Cristo. É preciso que a gente entenda como isso deve refletir nas nossas vidas. Capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Eu li com vocês recentemente o início do capítulo 13, o surgimento da besta que emerge do mar. E todos vocês sabem, essa besta que emerge do mar é o anticristo. Mas o anticristo, ele vai ter um braço direito, por assim dizer. Ele vai ter uma pessoa que vai apontar para ele e que vai fazer a propaganda dele para que ele seja adorado, que vai ser o falso profeta. A semelhança de lá do Antigo Testamento, que os falsos profetas, eles serviam de apoio para os governantes corruptos. Na época de Jeremias foi assim. Jeremias dizia para o rei: olhe, rei, eu ia até ler, mas hoje eu creio que a gente ia passar muito tempo, mas quem quiser ler Jeremias 27. Olhe, rei, é importante que você aceite o jugo da Babilônia, porque nós pecamos e precisamos ser corrigidos por Deus. E vem um falso profeta e contradiz Jeremias. E quem é que eles acreditam? Em Jeremias ou no falso profeta? No falso profeta. Então ainda continua assim, irmãos. Ainda continua assim. Jesus veio e as pessoas deram mais créditos a Jesus ou aos falsos mestres do Sinédrio? Aos falsos mestres do Sinédrio. Por isso é importante que a gente entenda que a realidade do passado é muito mais ainda a realidade do presente. Apocalipse 13, 11. Eu vi outra besta. Assim como surge o anticristo, vai surgir esse ser, formando então a trindade satânica. Satanás é, antes de tudo, um imitador. Desde o princípio ele queria ser como Deus. Então tudo aquilo que Deus faz, Satanás imita. Então o Senhor Jesus trouxe um evangelho. O que é que Satanás faz? Traz um falso evangelho. O Senhor Jesus funda a sua igreja. O que é que Satanás faz? Funda a falsa igreja. Ele é um arquimitador. Então a gente vê na Bíblia a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê também a Trindade satânica. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Então aqui no versículo 11, eu vi outra besta emergindo da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava parecendo... Essa é a característica dos falsos mestres. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam por meio das suas ações. É como eu disse para vocês, usando só um exemplo bem atual. Pessoas que você olha assim, líderes evangélicos dos nossos dias, senhores de idade até, cabelo branco, barba branca, dizendo que se alguém entrar na casa dele, ele dá um tiro para matar. Aí essa mesma pessoa vai fazer uma exposição das bem-aventuranças, dá vontade até você de chorar. E a pessoa prega assim, as bem-aventuranças bem certinho. Hebraico, grego, tem aquele conhecimento assim, intelectual. Você fala, rapaz, o senhor conhece. Bem-aventurados, os pobres de espírito. Aí a pessoa fala um monte de coisa. Rapaz, que coisa... E
como assim uma pessoa que fala nessa profundidade das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, diz que se entrar um ladrão na casa dele, ele atira para matar? Como é que pode? Não, o pior é as pessoas ouvirem isso e concordarem. Né? Recentemente eu soube que teve uma pessoa que saiu da igreja justamente porque eu falei isso. E essa pessoa ainda fez questão de fazer apologia a esse, eu acho que o reverendo, né, que eles têm um título, né, tem que respeitar o título. Eles têm aparência de cordeiro, parece que eles são crentes, mas eles falam. Quem é que vai estimular você a tirar a vida de alguém, irmãos? É Cristo? Você já viu Cristo dizendo para você matar alguém? Então isso é fala de quem? Do diabo. Esses mesmos religiosos reformados dos nossos dias, e é uma pena, eles são reformados, mas eles deveriam ser regenerados. Porque só a reforma não salva. É a regeneração. Então aqui, ele tem essa aparência. Parece que eles estão falando a verdade, mas não estão. Suas ações e o estímulo que eles dão ao povo, como por exemplo, eles estimulam nessas igrejas reformadas a vocês estudarem, ganharem bastante dinheiro, trabalharem, crescerem do ponto de vista, né, material, colocando sempre de lado o reino de Deus e a sua justiça. Cuidado com esse tipo de influência maligna, ela não vem do alto. Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Percebeu que eles trabalham juntos? E aqui é algo que a gente vai aprender lá, mais uma vez a gente vai ser relembrado em Lucas 23, que é onde a gente está. Como Pilatos e Herodes se unem para condenar Jesus. Como há, no mundo que a gente vive, uma união das forças de oposição em relação à igreja verdadeira. Então você vai encontrar falsos evangélicos se unindo com pessoas de outras religiões contra a verdadeira igreja. Você tem visto isso. Se você não viu ainda, porque seus olhos não estão tão atentos quanto deveriam. Cuidado. Os perversos, eles se unem mais facilmente do que os crentes deveriam estar unidos. Que diga Evódia e Sítique. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Você percebeu que o falso profeta, ele não quer adoração para ele. Ele quer adoração para o anticristo. Eles fazem com que adorem o anticristo. Assim como Satanás. Satanás não tem compromisso com uma heresia. Ele tem compromisso com engano. Então ele pode te enganar de várias formas. Ele pode te enganar dizendo que o islamismo é a religião correta, como ele pode dizer que o evangelho é a religião correta para você e você ser guiado por falsos mestres evangélicos. Ele não tem compromisso com uma mentira específica. O compromisso dele é com o engano. Todos nós precisamos entender que não existe neutralidade no mundo. Ou a gente está adorando a Deus ou a gente está adorando a besta. Só tem essas duas opções. As pessoas que satisfazem o seu próprio ventre são adoradores da besta. Fique claro. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra como ele quer imitar Jesus? Até nisso. Jesus que esteve morto e ressuscitou ao terceiro dia. Aqui não, aqui ele vai simular um ferimento mortal e depois o seu retorno à vida. Versículo 13, também opera grandes sinais. Ele vai operar grandes sinais. E quem dá essa autorização é Deus. Por quê? Porque quem segue a Deus por sinais está seguindo a Deus pela motivação errada. E Deus está muito mais preocupado com a nossa motivação do que com as nossas ações. Duas pessoas podem ter a mesma ação, com resultados diferentes. Vou dar um exemplo. O próprio Jesus. 2 homens subiram ao templo para orar. A ação é a mesma.
eles subiram ao templo para orar. Mas a motivação era outra. De um e de outro. Um subiu ao templo de maneira correta, pedindo perdão a Deus, se arrependendo dos seus pecados. O outro subiu ao templo com a expectativa de ser elogiado por Deus, elogiando a si mesmo. Senhor, olha como eu sou bom. Então, às vezes a pessoa pode ter uma ação semelhante, mas a motivação é muito diferente. E Deus é aquele que olha não para a aparência externa, mas para o coração. Então, cuidado, irmãos. A nossa motivação é importante. Aqui, ele opera grandes sinais. Pessoas que entram na igreja, como eu falei para vocês que eu vi ontem, né, vários programas religiosos, um pior do que o outro. Impressionante como Satanás tem um modus operandi. Ele sabe que 99% da população mundial tem problemas emocionais, tem problemas físicos, tem problemas financeiros. Então ele usa disso, desse subterfúgio, para atrair as pessoas, produzindo sinais. Então é possível que você entre numa falsa igreja desempregado e aí fazendo aquelas campanhas e ache um bom emprego? Claro que é possível. É possível que você entre em uma igreja, uma falsa igreja, doente, saia curado? Claro que é possível. Não tem problema nenhum em crer nisso. Pastor, mas eu estava doente, fui curado lá. Eu sei. Eu acredito. Por causa do que está escrito aqui. É mais fácil você receber sinais numa falsa igreja do que numa verdadeira igreja. Qual é o principal exemplo de um homem cheio do Espírito Santo na Bíblia? João Batista. E ele não fez nenhum sinal. Você já viu esse texto de João? Ele não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou de Cristo era verdade. Isso fez com que as pessoas dessem crédito a Cristo. Esse é o nosso papel. Não é fazer sinais. Se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer, mas a gente não tem que estar aqui por isso, nem buscando isso. Nem na nossa vida, nem na dos outros. Nutrindo falsas expectativas. Não, meu irmão, você está aqui, está com alguma doença, a gente vai orar e Deus vai curar. Não sei se Ele vai curar. Eu vou pedir para Ele curar, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não curar você, e você é crente e morrer, você vai para o céu. Que é melhor do que onde a gente está aqui agora. Então, nosso compromisso, irmãos, mais uma vez é com a palavra, não é com esses sinais. E as pessoas constantemente entram nas igrejas buscando isso. Ele opera grandes sinais. Ele opera grandes sinais. Isso é o falso profeta. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Esse foi o sinal que Elias fez no Antigo Testamento. Para mostrar aqui a ideia, mostrar como ele vai ter poder durante um determinado tempo, diga-se de passagem. Vai ser muito tempo, mas durante um determinado tempo ele vai ter muito poder. E com esse poder ele vai enganar o mundo inteiro, com exceção dos eleitos, que são selados com o selo do Espírito Santo. Opera grandes sinais, e de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Preste atenção nessa palavra que dá início ao versículo 14. Seduz. Seduz. A palavra sedução. É isso que o mundo faz com a gente. Ele seduz. Como funciona a sedução? Eu estudo o que te agrada e então eu preparo o ambiente para que ele seja agradável e você se sinta bem naquele lugar. É assim que funciona a sedução. É como pessoas que estão, no mundo. Na igreja não funciona assim não, viu? Por favor. Mas pessoas do mundo, quando saem para namorar, para arranjar um bom... O certo seria um marido, mas no mundo não faz isso. É coisa muito feia que fazem no mundo. Então a pessoa se arruma de um jeito que vai agradar o sexo oposto e vice-versa. Isso é a sedução. Você
preparando, você maquiando uma realidade para que a outra pessoa lhe veja com bons olhos. Então você consiga êxito naquilo que você se propõe. É assim que o diabo faz. Ele está fazendo isso agora, na mente de muitos. Seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Percebeu como as pessoas são muito mais ligadas a sinais diante da besta? E ele faz tudo isso para dar crédito ao anticristo. Esse dia está chegando, irmãos. Cuidado. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, o anticristo. Aquela que foi ferida, a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Percebeu? Aqui é muito parecido com aquele cenário de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que a diferença é que os crentes não vão ser preservados como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão morrer e vão para o céu encontrar e dançar com Cristo lá. Eles não vão ter aquele livramento que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, que é um livramento temporal. Então aqui ele vai conseguir fazer mal. Perceba como a perseguição, a verdadeira igreja, ela é contínua e crescente. Começou com a perseguição a Cristo e nos alcança. E a gente nem percebe. Todos os dias o inimigo tentando manipular os nossos pensamentos, dizendo que se a gente seguir a verdade, a gente vai ter uma vida miserável, a gente vai perder isso, vai perder oportunidades. Todos os dias o inimigo manipula, pelo menos tenta manipular os nossos pensamentos com dardos inflamados. E às vezes a gente nem percebe. Versículo 16. Eu já estou concluindo a primeira parte do sermão. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres. Percebeu, irmãos, que o engano não é um privilégio, por assim dizer, de uma classe social específica. Não. Rico, pobre, todo mundo é enganado. Pessoas cultas, pessoas incultas, livres e escravos, naquela época tinha esse tipo de divisão, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. O que é isso, irmãos? É uma tatuagem? Não, não é uma tatuagem. A ideia aqui é de influência. Então o falso profeta, operando com o anticristo, vai ter um poder tão grande que ele vai influenciar o mundo inteiro a pensar como ele e a agir como ele. Dá um exemplo. No ano de 2002, um jogador de futebol chamado Ronaldo, ele foi fazer um corte de cabelo e errou. E ficou só com um tufinho aqui em cima. Irmãos, aquele corte de cabelo, a linguagem de hoje seria viralizou. Naquela época não tinha nem essa terminologia, né? Que essa é uma terminologia digital. Mas viralizou e você vê um monte de criança pedindo aquele corte errado de cabelo. Que a pessoa fica ridícula. Mas ele foi o jogador que foi artilheiro da Copa, ganhou a Copa e ganhou um monte de coisa. Então todo mundo queria ser como ele. Falar como ele, agir como ele. Não sei se vocês lembram que há um tempo atrás, eu não acompanho muito, mas há um tempo atrás, os jogadores de futebol, eles usavam o boné de um jeito meio estranho. O boné ficava quase todo fora da cabeça. Que coisa de maluca é isso, né? O boné não protegia a cabeça. Eu botava o boné aqui, o boné ficava aqui assim, sendo um chapéu. E você via todo mundo fazendo isso na rua. Se determinada cantora, se determinada atriz diz que alguma coisa é boa, todo mundo quer fazer aquilo. Olha a influência, irmãos. Satanás consegue influenciar milhões de pessoas usando uma só. É o que a gente tem visto ainda mais hoje, no dia das mídias digitais.
Você vai ver pessoas que têm, sei lá, 20 milhões de seguidores. Aí aquela pessoa diz, eu comecei a lavar os meus cabelos com cocô de cavalo. E o meu cabelo está crescendo. Irmão, pense que cocô de cavalo vai ser procurado? Porque é assim que o povo faz. Então, quando a gente vê aqui, o pessoal prefere... Não, é um chip que bota na mão. Que chip que bota na mão, meu amigo? É uma tatuagem que faz na testa? Não! Muitos já estão selados com o selo do anticristo e nem perceberam. Eles pensam como o mundo. Eles agem como o mundo. Então, eles são do mundo. É a diferença dos que seguem ao Senhor Jesus. Os selados pelo Senhor Jesus, eles seguem o Senhor Jesus onde ele vai. Então aqui, olha que coisa. Todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre o fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Imagine, o capitalismo nem tinha sido ainda inventado, do ponto de vista filosófico e econômico. Mas aqui já se fala de compra e venda. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Satanás sabe que a parte mais vulnerável de um crente é o bolso. Mexa com tudo no crente, menos com o bolso. Mas pastor, por que as pessoas dão tanto dinheiro às falsas igrejas? Porque elas são enganadas. É como gente que tomou prejuízo com esse negócio aí de criptomoeda. As pessoas que investiram na criptomoeda, elas acharam que iam ganhar muito dinheiro rapidamente. As pessoas que dão dinheiro nas falsas igrejas, elas são atraídas pelas suas próprias pela sua própria ganância, estimuladas pelos falsos mestres. Se você dá 100, você vai ganhar 1000. Se você der 1000, você vai ganhar 100 mil. Né? Então eu vou dar 1000. Eu vou ganhar 100 mil. Em lugar nenhum eu vou ter esse tipo de rendimento. Se eu botar 1000 na poupança, no final do ano tem 1050, no máximo. Então, não, eu vou dar 1000, que aí eu vou ter 100 mil no final do ano. Ou no mês subsequente, né? Então, é assim que funciona. Mas se você diz assim, dê, porque mais bem-aventurado é dar, tá louco. Ó, pirou. Você prefere dar R$1 milhão ou receber? Pastor, eu não tenho R$1 milhão, mas se tivesse, você dá? Mas pode ter certeza que ia ser difícil. Talvez sua família tentasse lhe interditar. Como é a história? Pra obra! Você imagina como foi o cara? Ainda bem, né, que os dois eram crentes. Barnabé e a esposa venderam o campo. Ainda bem que os dois eram crentes. Você já pensou se um não é crente? Não é pra dar, pra Deus. Quem dá o quê, rapaz? Você dá a sua parte. Vamos pra justiça, vem, Deus direitos iguais. Escolher. Tem um monte de igreja com problema em relação a isso. Para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele a quem tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. O homem foi criado em que dia? Alguém sabe me dizer? 6º dia. Por isso esse número está aqui. A ideia aqui não é um código para a gente tentar adivinhar o nome do anticristo, como muitos tentam fazer no decorrer da história. A ideia é mostrar que qualquer pessoa que estimule que o homem conseguirá atingir o céu pelo seu próprio mérito é engano, é loucura diabólica. E eu vou dar um exemplo do 666 para você entender. A Torre de Babel foi formada por causa disso aqui.
Deus havia dado uma ordem aos descendentes de Noé: vocês devem se espalhar pelo mundo e povoar toda a terra. Mas um homem chamado Nimrod, você vai encontrar na Bíblia vários tipos de anticristo. Ou seja, pessoas que aparecem exercendo, né, uma postura parecida com a que o anticristo vai exercer. Então, como se fossem tipos, né, apontando para o anticristo. Nimrod é um deles. Nimrod diz: não, vamos se juntar todo mundo aqui num só lugar e a gente vai construir uma torre tão alta que a gente vai chegar no céu, mesmo que a porta lá, ele botou anjos para a gente não entrar de volta no jardim, mas a gente vai fazer o nosso próprio caminho para o céu. A tentativa era essa. O que foi que Deus fez? Colocou idiomas diferentes e fez com que o povo se espalhasse. Então esse é o 666. É o homem pelo homem. E a gente tem visto isso cada vez mais. A nossa cultura, ela tem influenciado as pessoas com uma adoração ao homem. De maneira que o termo que parece mais ser piedoso nos nossos dias é a palavra assim, humano. Aí você quer elogiar uma pessoa assim, fulano é tão humano. Uma pessoa assim tão humana. Isso não é elogio não, viu? Mas nos nossos dias é. Porque é a ideia, né, de que o homem pode ser bom, que no homem há algum tipo de bondade que merece ser aplaudida, enaltecida. E a gente vê o humanismo crescendo nos nossos dias. Irmãos, eu tive ontem o desprazer, e olha, eu vi um monte de heresia. Mas a mais impactante para mim foi a do padre Fábio de Mello. Eu nem sei se esse homem é padre ainda, porque ele nem se veste como padre, nem se porta como padre. Ele parece mais um popstar. E esse homem estava falando para uma multidão, acho que era 10 mil, 20 mil pessoas assim. E ele só falava de psicologia, dando vários exemplos assim, sentimentais, e a multidão ia às lágrimas. Principalmente quando ele falou da morte da mãe. E aí ele falou umas coisas assim absurdas do ponto de vista bíblico. Mas todo mundo ali se diz cristão, porque é católico, então acha que é cristão. E ele falando coisas assim, parecendo que Cristo não morreu na cruz pelos nossos pecados. Parecendo que é o nosso sofrimento que de alguma forma nos faz melhor. E não o sofrimento de Cristo que nos transforma. E a gente tem visto isso crescer nas igrejas evangélicas. Um sentimento humanista. Do homem pelo homem. É o anticristo encontrando espaço no meio evangélico que as pessoas nem se apercebem. Cultos e mais cultos, sermões e mais sermões, com o objetivo de estimular a autoestima das pessoas. Mas você está maluco? Não. Você não tem que ter autoestima. Você tem que amar a Cristo acima de todas as coisas. Essa é a solução da sua vida, não é minha. Se amar mais, não vai mudar a sua vida. Pode tornar você um narcisista, mas não vai fazer de você um salvo. Então tem gente, né? Eu já vi camisas e adesivos, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono do mundo. Tem certeza que uma pessoa dessa nunca ouviu a mensagem da cruz. Nunca. Então, isso daqui foi só a introdução, irmão. Agora a gente vai entrar no texto. Aleluia. Pastor, você tem certeza? Eu não quero falar amanhã não do texto. Irmão, não sei se amanhã a gente vai estar vivo, né? Só Deus sabe. Mas assim, não vou me prolongar não. Estou de olho ali no relógio. A gente vai terminar no horáriozinho certo, né? O culto de domingo é programado para 9h30 para umas 11h30, né? 11h30, pastor. Irmão, se a pessoa quer aqui, olha. Acho que era 11. Lucas 23. A gente parou justamente no momento em que Jesus é levado a Herodes. A gente até falou um pouco sobre Herodes. Mas eu quero abrir aqui
com vocês. Eu vou falar só essa primeira parte, como eu disse, não quero me prolongar. Eu até queria falar até o versículo 25, mas não vou forçar, né, para que os irmãos possam entender. Toda essa preparação, irmãos, tudo que a gente falou até agora, é uma tentativa da gente compreender melhor esse texto. Porque não adianta somente pregar como se a gente tivesse uma sala de aula e vocês saírem daqui intelectualmente instruídos, mas vazios espiritualmente. É preciso que você entenda a Bíblia de maneira sistemática, para que você não faça parte do grande número de pessoas que dizem um monte de versículos sem nem entender o contexto, falando coisas para sua própria destruição. Então, quando a gente está diante desse cenário, que para nós foi a coisa mais importante que esse mundo já presenciou, a morte substitutiva de Cristo. Por que é a coisa mais importante? Porque quando Deus criou o homem, Ele simplesmente fez o homem do barro, soprou nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Mas quando Deus teve que salvar o homem, Ele teve que se fazer homem e morrer no lugar dele, para que sua própria justiça fosse satisfeita. Então essa é a maior demonstração do poder de Deus. É por isso que Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Essa é a maior demonstração de amor e de poder de Deus. Deus se fazendo homem e morrendo em favor dos seus. Por isso que é importante que a gente entenda tudo que está por detrás desse cenário. Como a gente vai ver um povo corrompido desde a origem. Desde a época dos juízes, aí vem a época dos reis, e esse povo se mantém corrompido, e Deus envia profetas, e o povo maltrata os profetas, até que Deus envia o seu próprio filho, e o que o povo faz? Mata ele. Essa é a geração que a gente vive. Se Jesus viesse de novo, como veio, matariam ele de novo. Porque a mensagem de Jesus não é popular. Não se enganem. Não se enganem com essas multidões que seguem e ouvem os falsos mestres. Não é Jesus que eles estão glorificando. Eles estão fazendo o que eu já apresentei para vocês na época de Jeremias. Eles falam uma mensagem do próprio coração deles com o propósito de manter o povo debaixo de uma vã esperança, acreditando que Deus é com eles quando Deus está contra eles. Isso está acontecendo na época de Jeremias. Isso está acontecendo nos nossos dias. A gente muitas vezes, para não ficar mal com alguém, a gente fica numa posição neutra. Cuidado, irmãos. Vou mostrar para vocês aqui. Jesus, diante do Sinédrio, Jesus falou. Todos vocês já viram. Perguntaram a Jesus, no capítulo 22. Só vou voltar um pouquinho para que você entenda. No capítulo 22, versículo 66, diz assim: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto dos principais sacerdotes como os escribas, e conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vos disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem, à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus. E ele respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, a mesma coisa. Jesus foi questionado por Pilatos, e Jesus responde a Pilatos. Aqui Lucas não traz, mas houve alguns diálogos entre Jesus e Pilatos.
Mas, diante de Herodes, Jesus não abriu a boca. E é importante a gente entender o porquê. É importante, por quê? Porque o cristão precisa saber quando falar e quando não falar. Falar na hora errada é tão errado quanto deixar de falar na hora certa. É por isso que o caminho é estreito. Tem pessoas que dizem, já que falar é perigoso, então eu vou fazer um voto de silêncio e não vou falar mais nada. É pecado. Porque se Deus quisesse que você fosse mudo, você nascia mudo. Mas Ele te deu a língua para você falar e glorificar Ele. Então, é importante que a gente entenda qual o nosso papel, o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Imitá-lo. Ele é o nosso referencial. Então aqui Jesus ele foi enviado para Herodes e a gente já falou sobre isso na segunda-feira. Essa foi uma forma que Pilatos teve de se livrar, pelo menos temporariamente, do problema. Porque ele não queria condenar Jesus, uma vez que ele sabia que Jesus não era culpado. Então ele é enviado a Herodes. Todos vocês sabem que Herodes era um homem ímpio, imoral, luxurioso, e que Herodes tinha uma opinião bastante particular a respeito de Jesus. Nos evangelhos a gente já viu que Herodes acreditava que Jesus era João Batista ressuscitado dos mortos, que tinha vindo para perturbá-lo. Imagine, como é que uma pessoa chega a uma opinião dessa, né? Não tem nem lógica. Por quê? Porque Jesus e Herodes são quase da mesma... Jesus e João são quase da mesma idade. Mas olhe como é a mente do ímpio. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou. Olha que coisa assustadora, irmão. Um homem ímpio e imoral fica alegre de ver Jesus. Por quê? É como hoje em dia, irmão. Se a gente chega e faz uma propaganda, me chamaram para um projeto assim e eu declinei. Eu disse que não participaria. Era até Cosme de Farias, já comentei com os irmãos. Um grupo de pessoas que tinham determinada condição financeira se uniram a alguns sócios mestres e conseguiram levantar dinheiro e eles iam fazer, eu acho que eles fizeram. Eles iam fazer uma ação no Cosme de Farias e na praça eles iriam colocar um trio elétrico e eles iriam distribuir cestas básicas. E a pessoa que estava por trás disso, né, projetou isso, me chamou para ser o preletor principal. Quando eu vi as pessoas que estavam participando e a motivação, eu falei para a pessoa, eu digo, meu irmão, você está maluco? Você tem a responsabilidade de andar como cristão? Você está se unindo a homens que vão usar desse momento para fazer política. Você está usando o nome de Cristo para fazer obras de caridade. Você está afastando mais as pessoas da salvação do que aproximando. Cuidado, essa pessoa nunca mais me ligou. Quando me vê na rua, vira um rosto. Por quê? Porque essas pessoas querem isso mesmo. Elas querem transformar o nome de Cristo em oba-oba. É como a gente sabe, por exemplo, nas principais cidades do país, acontece anualmente algo chamado Marcha para Jesus, que foi projetado por uma igreja chamada Renascer, que o pessoal foi até preso entrando com dinheiro ilegalmente nos Estados Unidos, dentro de uma Bíblia. Eles cortaram a Bíblia e colocaram dólares lá dentro. Que abominação. Mas a igreja não parou de crescer. E eles fazem essa marcha para Jesus, que acabou se transformando num movimento interdenominacional. Então várias igrejas, batista, pentecostal, participam, porque se transformou, na verdade, num movimento político. Na nossa cidade aqui tem, anualmente, esse ano teve, eu acho, se não me engano. Aí um monte de trio elétrico. E você acha que aquela multidão que segue é tudo crente?
Não. Nem os crentes que estão ali são crentes. Mas é um monte de ímpio. Por quê? Porque é música, é trio elétrico, o pessoal quer saber que a música que está cantando é evangélica. É trio elétrico, é oba-oba. E as pessoas vão. Então, assim, tem pessoas que elas se alegram de ver Jesus por motivações completamente impróprias. E elas são estimuladas a esse tipo de engano pelos falsos mestres. Foram muitas as pessoas que entraram na porta da igreja aqui, da nossa pequena congregação, tanto quando era aqui, quanto na Boca do Rio, estudos bíblicos, a motivação completamente longe de Cristo. E essas pessoas tiveram aquela alegria inicial transformada em ódio. Por Cristo não, pelo pastor. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum, ao que a gente falou do anticristo e do falso profeta, percebeu? O que é que o mundo espera da igreja evangélica hoje? Sinais. Tanto que, normalmente, muitas pessoas equivocadamente, vocês, em nome de Jesus, não façam isso. A pessoa está passando por um momento difícil, e você diz, vamos lá para a igreja, Jesus vai solucionar seu problema. Irmãos, isso não é certo, por mais que na mente de alguns pareça. O que você tem que dizer para essa pessoa, por mais duro e insensível que pareça ser, o seu problema é o pecado. Você precisa se arrepender e crer em Cristo. Vamos para a igreja para você conhecer a Ele? Aí sim. Mas dizer para a pessoa vir para a igreja só para ter o seu problema resolvido, isso é trabalhar para o diabo. E tem gente fazendo isso. Muita gente. Então, não, pastor, começa a falar que a pessoa se arrepender e crer em Cristo, a pessoa não vai nem saber o que é isso. Meu filho, aí já não é problema seu. O meu problema e o seu problema é passar a mensagem com fidelidade. A compreensão da pessoa e se a pessoa vai ou não, aí... Mas a fidelidade com a mensagem é uma responsabilidade nossa. Não podemos adulterar a mensagem. Mas olha o que Jesus, a postura de Jesus. E de muitos modos o interrogava. Agora veja, um homem desse... A gente teve a oportunidade, né? Se Deus permitir, amanhã eu vou levar o projetor de novo lá. Teve a oportunidade de ver nas últimas segundas-feiras, lá em Código de Farias, que a gente está projetando partes, né, daquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, como era o salão de Herodes. Era daquele jeito mesmo. Era bebedice, oba-oba. Era assim que os herodianos viviam. Como muitos vivem nos nossos dias. Teve muita gente que se escandalizou, né? Com um jantar que custou quase R$1 milhão, com um shake lá, com um jogador de futebol do Brasil, comendo carne de ouro e bebendo vinho. E depois quer ganhar a Copa. Imagina. Ainda bem que não ganharam. Então, porque ia ficar um péssimo exemplo. Mas a gente percebe assim, meu Deus do céu, Herodes era aquilo ali para pior. Mas a gente não vê nada demais. A maioria das pessoas não vê nada demais. É meu dinheiro, eu faço o que eu querer. Faz nada. Mesmo o ímpio, o dinheiro não é dele. Deus está colocando, e naquele grande dia Ele vai cobrar. Você fez o que com que eu te dei? Existe um juízo, irmãos, e ele está cada vez mais próximo. Nosso problema não são as nossas enfermidades temporais, mas a enfermidade eterna, que é o pecado, que só pode ser curada com o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Desejando voltando aqui para o versículo 9, de muitos modos interrogava Jesus, porém Jesus nada lhe respondia.
Por que Jesus não respondia nada? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Mateus, vamos lá. Jesus está ensinando para a gente uma postura que a gente costuma se esquecer. Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Pilatos representava as duas coisas. Herodes representava as duas coisas. Vocês se lembram, a gente já leu aqui no Evangelho, quando os discípulos dizem: Jesus, não vamos voltar para Galileia, não vamos voltar para Galileia, porque Herodes quer matar o Senhor. Aí Jesus diz: manda avisar aquela raposa que hoje e amanhã eu prego o Evangelho, eu faço milagres. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Manda avisar. Então Herodes não representava só o porco que desdenha de Jesus, como a gente vai ver daqui a pouco, e despreza. Mas ele representava o cão também. Porque assim como ele tinha uma fúria injustificada de João Batista, quando João Batista falou do seu pecado, ele tinha essa fúria em relação a Jesus também. Então aqui é importante que a gente entenda o que Jesus fez para que a gente possa imitá-lo no nosso dia a dia. Por quê? Porque não seguir essa ordenança, e não se engane, aqui não é um conselho, é uma ordenança. É pecado. E como todo pecado vai trazer consequências, até na vida dos crentes. Qual é a consequência na vida de um eleito quando ele peca? Ele é corrigido. E correção dói. Não deis aos cães o que é santo. O Evangelho é o que tem de mais santo nesse mundo. Quando você percebe que uma pessoa vem até você, até mim, só para debater o Evangelho, qual é a nossa postura? Se calar. Não tenho nada para falar. Não, mas eu quero saber sua opinião sobre isso. Não. Eu não estou aqui para dar a minha opinião. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Você já tem a sua opinião. E eu não estou aqui para lhe convencer do contrário. A gente prega o Evangelho para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, a gente sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar que com certeza Jesus vai nos enviar. A seara é grande. A gente que fica parecendo aqueles cavalos, né? Como é aquilo que bota no cavalo, para ele ficar só olhando para um lugar, né? Para não ver o lado assim, né? A gente fica parecendo aqueles cavalos. Parece que é só aqui que tem que pregar. O mundo inteiro, irmão. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Bom, a gente fica pensando que é só aqui, que é só ali. Não. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. O Evangelho do Reino de Deus é uma pérola de grande valor. E o comerciante de pérolas vende tudo que tem e adquire aquela pérola e tem grande alegria. É assim que o Senhor Jesus nos apresenta o Reino de Deus. Não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, e as consequências são duplas. Para que não as pisem com os pés, é isso que um porco faz. É isso que Herodes faria. Para que não se voltando vos dilacerem, é isso também que Herodes faria. Uma pessoa, quando é confrontada e não quer mudar, ela vai ser inclinada a agir com violência em relação àqueles que estão exercitando a correção, aqueles que estão estimulando o arrependimento. Exatamente, o João. E olha que ele gostava de ouvir João. Então aqui a gente precisa tomar cuidado, porque o mundo vai fazer isso com a gente. Vai ter pessoas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa. Não quero saber desse seu Jesus. Eu não quero isso para a minha vida. Já disse quantas vezes você insiste.
E eu vejo pessoas que se dizem evangélicos assim, tentando empurrar o evangelho goela abaixo nos outros. Não, o evangelho não é assim não. O evangelho não é um remédio que você empurra à força na boca de uma pessoa. Não. O evangelho é um tesouro precioso. Se a pessoa não entende o valor dele, ela não é digna dele. A gente está envergonhando o Senhor quando a gente tem esse tipo de postura. Determinados evangélicos que dizem, eu vou botar um som bem alto, todo mundo vai ter que ouvir o culto nessa rua. Por que se as pessoas não querem? As pessoas querem ouvir pagode. Te viu aqui sexta-feira? As pessoas querem ouvir funk. Né? As pessoas querem ouvir novena passando, né? Com carro de som atrás. Mas o evangelho, pouquíssimas vão querer. E se quiser, podem entrar aqui, serão muito bem recebidas. E vai ter lugar para elas ouvirem. Mas fazer com que o evangelho seja algo que tem que ser aceitado à força, nunca foi assim que a gente aprendeu. Isso, a nossa postura tem que ser igual a de Cristo. Em muitos momentos, a nossa principal demonstração de sabedoria cristã vai ser o silêncio. Eu vou dar um exemplo aqui que provavelmente algumas pessoas não vão gostar, principalmente do sexo feminino. Você é esposa e tem um marido que não é crente. Você já falou de Cristo para o seu marido já entendeu. E agora o que você faz? Ora e fica em silêncio. E o máximo que você vai falar vai ser com o seu comportamento cristão. Mas pastor, que coisa machista. Não é machista não, é biblista. Está lá que a mulher que tem um marido incrédulo ganhe o seu esposo em silêncio, com toda submissão. Aí parece que não está escrito na Bíblia. E isso não só vale para a mulher. Eu não estou querendo dizer que isso só vale para a mulher. Eu estou dando só um exemplo do silêncio, irmãos. Que o silêncio também é uma arma que a gente tem que saber usar na hora certa. Como Jesus fez aqui. A gente não tem que falar o tempo todo. A gente tem que falar na hora certa. Para as pessoas certas. Da forma certa. E o que vai fazer com que a gente faça isso? Oração e palavra. Estudar a Bíblia e ter comunhão com o Senhor no quarto em secreto é o que nos mantém vigilantes. Para que a gente possa ter a postura correta diante das circunstâncias que se apresentam diante de nós. Versículo 10, já concluindo. Os principais sacerdotes e os escribas, olha eles aqui, eles não queriam conta com Herodes. Mas eles entram dentro da casa de Herodes, mesmo que isso não fosse o mais correto a se fazer. Eles entraram. Os sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. A acusação que eles fizeram lá diante de Pilatos, eles continuaram fazendo a Herodes. Só que Herodes não dava crédito a eles. Herodes era uma pessoa, como eu disse a vocês, sem qualquer tipo de atitude religiosa. É como no mundo, a gente vai encontrar dois extremos. Ou gente que tem uma religiosidade mística, né? E acha que não pode sentar nessa cadeira, porque essa cadeira é santa. Não pode colocar nada nesse culto, porque ele é santo. A gente já teve um exemplo desse lá na Boca do Rio. As crianças estavam brincando e aí começaram a negócio de pega-pega, subiram no tablado, né? Aí veio uma pessoa e disse, pastor, não deixa não, porque o tablado é santo. Aí eu falei, quem disse isso? Não, irmãos, quem é santo aqui somos nós. Então aqui não é igreja. Deixa as crianças brincarem. A pessoa ficou escandalizada. Então os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com a sua guarda, tratou-o com desprezo. Herodes tratou Jesus com desprezo. Percebe?
Isso é a postura do porco. Ele tem essa postura. Você está lá mostrando o evangelho, que é o único caminho que salva. E ele diz, não, mas assim como você acredita no evangelho, os budistas acreditam no budismo, os kardecistas acreditam na reencarnação. Tudo que traga algum tipo de sentimento bom para o coração humano é válido. Não é assim não. Só tem uma verdade. Então, mas a gente tem vivido dias assim, onde, por essa, como eu disse a vocês, essa adoração do homem pelo homem faz com que se aceite todo tipo de religiosidade, mesmo as mais esdrúxulas. Versículo 11. Mas Herodes, juntamente com a sua guarda, tratou com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir um manto aparatoso. Herodes vai além. Vocês sabem que Jesus, quando está sendo apresentado a Herodes, ele já tinha tomado algumas pancadas. Ele está com seu corpo, sua face desfigurada. Ele ainda não havia sido, né? Ele ainda não havia apanhado, ainda não havia tomado os flagelos. Mas ele está com aquela aparência, né? Roupa suja. E Herodes, então, para escarnecer de Jesus, veste um manto assim, chamativo, né? Com uma cor bem chamativa, com o propósito de ridicularizar Jesus. A proposta do mundo é muito semelhante, ridicularizar os crentes. O mundo quer fazer isso com a gente e vai fazer se a gente permitir. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Você precisa demonstrar com todas as suas forças que você acredita no que você professa. Senão você não vai ter crédito nenhum. O exemplo que eu quero dar a vocês é de um homem, pastor do passado, chamado George Whitefield. Ele pregava com tanta veemência. Ele morreu numa cruzada, por assim dizer, né, de evangelismo. Ele foi dormir, bem cansado, se despediu dos irmãos e não acordou no outro dia. Até o último dia ele estava pregando. Coisa, né? Linda. E não ganhava dinheiro com isso não, como as pessoas fazem hoje, né? Mas vivia de forma simples e humilde. Como faltam homens de Deus nos nossos dias. Então a gente percebe, quando ele chega na Inglaterra, e ele está pregando, e a pregação dele normalmente era feita em praça pública, porque as igrejas não abarcavam quantidade de gente. Muitas pessoas queriam ouvir a ele. E de repente um representante do ateísmo inglês, até hoje, o principal país, né, de onde saem os ateus é a Inglaterra, até hoje. Então, ele está indo em direção ao lugar que George Whitefield ia pregar. E um outro, que sabia que ele era ateu, né? Você está indo ver George Whitefield pregar, mas você não acredita em Deus. E a resposta dele é algo que me impactou até hoje. Eu não acredito em Deus, mas ele acredita, e eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Olha quando você acredita em Deus. Você acredita em Deus. A gente teve uma ótima oportunidade de demonstrar isso no período de pandemia. Todo mundo desesperado, o Covid vai matar, vai fazer, vai acontecer. Não estou dizendo que você não siga as ordens médicas, nada disso. Mas, irmãos, não é para a gente entrar em desespero. Tinha crente, se morrer vai para o céu. Acabou. Morre de Covid, morre de morte matada, morre de morte morrida. É crente, morreu, vai para o céu. Mas é uma histeria coletiva. Mesma coisa, sabe, quando começou a guerra da Ucrânia e Rússia, começou a envolver os países da OTAN. O Putin, né? O Putin botou em alerta o arsenal nuclear. Eita, vai acabar o mundo agora. Acabou, irmão. Alguém viu alguma bomba nuclear sendo explodida até agora? Mas o desespero, pessoal, Putin! E a gente vê que a gente está sempre esperando.
qual vai ser a outra motivação para a histeria? Que é sempre, né, uma desculpa para deixar com que o medo nos paralise e nos domine. O cristão não, irmãos. O cristão, ele sabe em quem tem crido. E ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Mas o mundo vai escarnecer da gente quando a gente diz que Cristo nos concede a vida eterna. E a gente tem medo de morrer. Porque isso é um contrassenso. É como se entrasse alguém aqui, né? Isso está acontecendo hoje. O continente africano tem sido as igrejas cristãs que já sofrem muito com a pobreza. Elas têm sofrido com a perseguição de um braço islâmico, do islamismo radical, que é o Boko Haram. Ele age no continente africano. Tem cada vez mais tornado um continente islâmico. E eles procuram igrejas. E normalmente se reúnem no domingo, né? Até porque as igrejas, as pessoas moram muito longe umas das outras. Pra você ter uma ideia, normalmente, para você chegar numa igreja evangélica, as pessoas caminham 2 horas para chegar. Caminham, não tem transporte público. Tem pastores que estão orando por uma bicicleta. Porque caminha 2 horas para vir para o culto, aí tem o culto, tem comunhão, aí volta 2 horas de pé para casa. E alegria. E o Boko Haram invade, é só você ver os noticiários, né, os jornais cristãos internacionais, algumas igrejas são atacadas no domingo. Eles metralham do lado de fora mesmo, todo mundo. Os poucos sobreviventes são pessoas que eles acham que estavam mortas e por isso não mataram. Não estou falando do passado, não, estou falando de agora. Está acontecendo isso hoje. Então, se a gente tivesse um momento desse, se entra alguém aqui e diz, olha, só quem estiver preparado para morrer por Cristo, fica. Quem não tiver, pode ir embora. A gente já falou isso algumas vezes, né? Tenho certeza, irmãos, que a postura vai ser bem triste. Vai ter gente que a gente pensa que ia sair e vai ficar. Vai ter gente que a gente pensa que vai ficar e vai ser o primeiro a sair. Porque Jesus conhece os seus. E só quem está disposto a morrer por Cristo pode viver por Cristo. Ninguém pode viver por Cristo se não estiver disposto a morrer por Ele. Porque senão mais cedo ou mais tarde a gente vai traí-lo. Como fez Judas. Por isso é importante que a gente tenha uma postura cristã, madura, diante das circunstâncias. Que a gente não se deixe influenciar pela histeria coletiva do povo. Muita gente já preocupada, e o próximo governo, como vai ser a economia? Isso é um problema meu, nem seu. Por quê? Porque quem sustenta você não é o governo, é Deus. É Ele que bota comida na nossa mesa. Os meios que Ele usa para fazer isso são vários. Mas em vão, é inútil acordar de madrugada, comer um pão de dores, porque aos que Ele ama, enquanto dorme. Essa verdade nunca vai deixar de existir. Mas concluindo agora, os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia já podem fazer um alerta. Só sei se você é crente batizado, pois a ceia ela é uma confirmação do batismo. Então, um alerta. Quem quiser cear, está livre para cear. Mas o alerta está sendo dado porque, assim como a ceia ela representa uma bênção para quem de fato está em Cristo, ela é maldição para aqueles que não estão em Cristo, como Judas Iscariotes, que apesar de ser batizado, já havia decidido trair a Cristo no seu coração e não mudou o seu sentimento. Versículo 12. Concluindo como uma preparação para o momento da ceia. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Percebe, irmãos? Assim como nós devemos estar unidos, e a ceia do Senhor é para nos unir. É o mesmo pão, é o mesmo cálice,
representando que nós todos aqui fazemos parte de um só corpo. É essa unidade que Jesus cobra de nós, unidade que os ímpios têm muitas vezes mais do que nós. Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam em inimizades um com o outro. Como as pessoas se unem para combater a fé cristã? A gente vê isso. Tem se levantado uma bandeira chamada de tolerância religiosa, que tem como propósito, teoricamente, combater a intolerância religiosa. Mas olha que coisa, né? É até lógico. Os incrédulos querem que a gente respeite a incredulidade deles, mas eles não querem respeitar a nossa fé. Então quem é o intolerante? A gente ou eles? A gente só faz pregar que sem Cristo não há salvação. Onde é que está a intolerância em relação a isso? Os incrédulos não. Os incrédulos vão na justiça. Processa você, tira dinheiro de você. Dependendo do país, até age violentamente contra você. E o intolerante somos nós, que pregamos a salvação. Pregamos um reino de paz. Pregamos o evangelho de maneira pacífica, sem forçar, como eu já disse, ninguém a crer em Cristo. Muito pelo contrário. Levando as pessoas a uma reflexão profunda para ver se a escolha que elas fazem por Cristo é de todo coração, alma, força e entendimento. Porque, do contrário, essa escolha é inválida. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Nada menos do que isso confirma a nossa eleição. Então, é importante que a gente se atente. Quero voltar um pouco. Os irmãos podem continuar nesse processo de contrição e reflexão. Eu vou fazer uma leitura aqui. Eu quero só que vocês ouçam com atenção uma exortação do próprio Senhor Jesus em relação a esse ponto de como os ímpios, eles têm uma postura muito mais dirigente do que a nossa. Infelizmente, em muitos momentos. No capítulo 16 de Lucas, na parábola do administrador infiel, versículo 8 diz: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Você acha que isso alegra o coração de Jesus, irmão? Você já viu a dedicação que os islâmicos têm ao islamismo? Você já viu? Você já viu a dedicação que determinadas seitas exigem dos seus adeptos? E aí eu me pergunto, irmãos, a gente conhece a verdade, mas se a verdade não tem nos transformado, é porque ela tem nos condenado. Só tem essas duas opções. Ou a verdade transforma, ou a verdade evidencia a nossa condenação. Vemos aqui Pilatos e Herodes, obrigado, irmão, se reconciliando, enquanto que os próprios discípulos de Jesus estão fugindo, cada um para o seu lado, com medo de morrer. Quem é que está mais certo? Sendo que poucos minutos antes, obrigado, meu irmão, Jesus havia ceado com eles. Então é importante que a gente reflita. Eu falei isso recentemente, vou repetir isso agora. A maior demonstração de amor para com Deus, de amor para com Cristo, é a maneira como eu trato os meus irmãos em Cristo.
Por mais repetitivo que eu possa me tornar, dizendo isso hoje, é para a nossa própria segurança. Deus só nos deixou essas duas ordenanças: o batismo e a Santa Ceia. O batismo que nos coloca como partes integrantes do corpo de Cristo, é o que a gente chamaria de o nosso rito de iniciação na fé cristã. É a primeira evidência de regeneração. Mas a ceia é a confirmação contínua de que nós somos, como aprendemos na sexta-feira, o bom solo. Porque muitas pessoas podem se batizar quando o solo rochoso, alegria, primeiro desapontamento, abandono. Outros podem se batizar e até nascer, mas não vão produzir frutos, porque os espinhos, as preocupações do mundo sufocam. Mas a semente que cai no bom solo é aquela que dá fruto. E nos dizeres do próprio Jesus, no capítulo 16 de João, se não me engano: eu vos escolhi para que vades e deis frutos, frutos que permanecerão para sempre. Por isso que é tão importante a gente ceiar com o nosso coração em paz. Você estava com alguma mágoa, perdoe. Se existe alguma dúvida, que ela seja vencida pela fé. Que a gente possa estar aos pés do nosso Salvador, recebendo dele toda a paz que excede o entendimento, que ele dá continuamente, generosamente, graciosamente a nós que somos os seus discípulos. Uma paz extremamente importante para que possamos enfrentar as batalhas do dia a dia. Quando você toma esse cálice, irmãos, é importante que você lembre que Jesus morreu. Quando você toma o pão, você percebe que a morte de Cristo foi algo extremamente doloroso. Mas ele traz toda essa maldade que o mundo fez para ele e transforma em bênção a nosso favor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É nessa motivação, irmãos, de fé, de que Cristo morreu para que pudéssemos viver por ele, que nós devemos estar todos os dias vivendo para a glória dele, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa, fazendo para a glória dele. E que nesse momento mais ainda possamos comer e beber para a glória de Cristo. Comamos e bebamos. Amado Deus, nos aproximamos do teu trono com ousadia, por termos sido alcançados e aspergidos pelo sangue precioso do teu Filho amado, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Clamamos, Senhor, faz-nos santos, como o Senhor é santo. Mais uma vez te pedimos, Senhor, não nos deixa entregues aos enganos do mundo, aos enganos do nosso próprio coração, às ardilosas
elucubrações do maligno, mas que a tua verdade, Senhor, seja o nosso escudo, que a tua palavra, Senhor, seja a nossa fortaleza. Estejamos guardados, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, Senhor, aptos para toda boa obra. Ó Senhor Jesus, que nós não deixemos simplesmente de fazer o mal, mas que comecemos a aprender a fazer o bem. Ajuda-nos a ter uma fé ativa, Senhor. Uma fé que é demonstrada constantemente por meio das nossas ações, por meio das nossas palavras e até na ausência destas, quando no momento se fizer oportuno o nosso silêncio para a tua glória. Senhor Jesus, que o nosso pensar seja conforme o seu pensar, que o nosso sentimento seja conforme os seus sentimentos, Senhor. Que em tudo, Senhor, a nossa vida imite a tua. Livra-nos dos ícones dessa nossa geração adúltera e corrupta, que nos influencia a buscar o que deveríamos rejeitar e a rejeitar o que deveríamos buscar. Mas que a tua verdade nos guie a buscar o teu reino, a tua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas no devido tempo, porque o Senhor é o nosso pastor e nos conduz amavelmente todos os dias. Não nos deixa, Senhor Jesus, termos o nosso coração endurecido pela multiplicação da maldade, mas que pelo contrário, Senhor, esse senso de que a tua maldade, de que a maldade do mundo se multiplica, produz em nós um compromisso de revelar a tua benignidade, a tua bondade na pregação do teu santo evangelho. Quanto mais o mundo se revele como mal, que nós, como a luz do mundo, possamos demonstrar que ainda existe o bem nesse mundo, nas pessoas que seguem o Cordeiro de dia e de noite, seus discípulos, nós que somos a tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue precioso que nos lava de todo pecado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos alcança em graça e nos ensina o que muitas vezes resistimos em aprender. Obrigado, Deus Pai, por enviar o teu Filho como propiciação pelos nossos pecados, nos reconciliando e nos fazendo, Senhor, teus filhos. Somos agora, Senhor, tua família. Que privilégio sermos encontrados como filhos de Deus. Nós, antes criaturas corruptas, agora transformadas, santificadas e muito em breve glorificadas. Ó Senhor Jesus, que essa sublime e maravilhosa revelação que já nos alcançou possa nos fortalecer e motivar todos os dias a subjugar a carne e a viver pelo Espírito, Senhor. E finalmente, Senhor, eu oro para que haja amor nas nossas vidas. Que o verdadeiro amor triunfe nas nossas vidas, nos ajudando a perdoar, e não somente perdoar, mas a amar os que nos odeiam, Senhor. Desejando que essas pessoas que nos fizeram tanto mal
possam ser alcançados pelo bem, serem convertidas e salvas, se assim for a tua vontade, Senhor. E que não habite em nosso coração nenhum sentimento contrário ao amor, Senhor, mas que o amor verdadeiro nos guie, para que possamos, Senhor Jesus, evidenciar que somos teus discípulos. É o amor a maior evidência. Assim como nosso irmão fez Estevão, orando pelos seus assassinos, porque ele amava, inclusive, aos que odiavam a ele. Que assim também seja a nossa postura, Senhor Jesus. Como o Senhor na cruz orou por aquele povo rebelde que premeditou o seu assassinato, mas o Senhor rogou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ó Senhor Jesus, que o nosso sentimento seja assim também, de amor para com todos, inclusive para com os que nos odeiam, para com os que nos fazem mal. Que o amor seja essa evidência que nós somos teus, Senhor Jesus, e que o Senhor é nosso, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre conosco. Nós dizemos amém. Jesus é muito mais que tudo. Aleluia!